Meus irmãos, hoje é o último dia da nossa reunião de segunda-feira, como disse aí o Alexandre. Então, nós vamos buscar a inspiração espiritual, aqueles assuntos, aqueles temas espíritas mais importantes. Sempre os amigos espirituais nos trazem comentários muito oportunos, que nós geralmente comprometemos com as nossas limitações, que são muito grandes. Há aqueles que só veem nos seres orgânicos o trabalho da matéria. Essa é uma frase, uma palestra, um comentário que Allan Kardec fez, ilustrando as questões 147 e 148 do Livro dos Espíritos. Referia-se o codificador, nesses comentários, ao pensamento materialista. A doutrina espírita, com muita lógica, com muita lucidez, faz luz sobre todas aquelas invencionistas, materialistas, sem sentido, colocando os locais devidos para essas argumentações que não fazem sentido. Nos últimos tempos, a ciência tem evoluído muito sobre o genoma humano, e essas informações científicas têm sido aproveitadas negativamente pelo materialismo. Apresentam-nos os defensores do pensamento materialista que o comportamento e os sentimentos humanos são fruto dos genes. Olhando o mundo em volta, nós observamos que esse pensamento materialista, felizmente, não é pactuado ou compactuado pelos cientistas de um modo geral. É um pensamento isolado de alguns inimigos da vida, que nós temos o dever de tocar no assunto. A questão 361 do Livro dos Espíritos, ali Allan Kardec pergunta aos mentores espirituais qual a origem dos valores éticos das pessoas de bem no mundo terreno. E os mentores foram muito claros em informar que vem do espírito reencarnado naquele homem de bem, naquele indivíduo que procede com nobreza, com valores morais elevados. E completaram a informação a Kardec de que quanto mais puro é o espírito, mais elevado é o homem na sua inclinação para o bem. E completa no capítulo 370, a questão 370, quando Allan Kardec pergunta se os órgãos, e cita em especial o cérebro, são a causa desses valores espirituais elevados. E os espíritos respondem que a nobreza de caráter está no espírito e que não devemos confundir o efeito com a causa.
Essas perguntas eu acho muito interessante, porque ela mostra a atualidade do Livro dos Espíritos. Nós corremos as vistas na história e nos parece, é um livro filosófico escrito há 157 anos. Acontece que já há 157 anos, Kardec, através da ajuda dos espíritos, respondia os questionamentos de hoje. Então, o Livro dos Espíritos, ele é atualíssimo. Ele tira dúvidas nossas de situações absolutamente atuais. Nos últimos tempos, a ciência tem se transferido para o sequenciamento da molécula do DNA, procurando encontrar respostas para as causas das doenças, muito particularmente no câncer, que é um mal que vem tirando desse mundo um grande número de pessoas. E também produtos geneticamente modificados, como os transgênicos, e mais possibilitando a clonagem de animais, como foi o caso da célebre ovelha Dolly. Então, tudo isso, meus amigos, está respondido com sabedoria no Livro dos Espíritos. Os gêmeos iguais, os gêmeos idênticos, que possuem o mesmo genoma, monozigóticos, eles são, na aparência física, iguais. Entretanto, no seu íntimo, no seu comportamento, nos seus sentimentos, esses gêmeos iguais são psicologicamente diferentes. Então, isso prova de uma maneira muito clara, inquestionável, que não são os gêmeos a determinar a personalidade, os sentimentos. Essa é uma quimera, uma balela. Nós ouvimos dos negadores da vida espiritual comportamentos assim fantásticos. Então nós sabemos, nós espíritas, e às vezes nós dizemos que o espírita é um milionário da felicidade, nós temos respostas para esses questionamentos com muita propriedade. Então nós vemos, por exemplo, o materialista diz que o pensamento é um resultado químico do cérebro, é tomar o efeito pela causa. Quando você tem emoções, não existe um cidadão nesse planeta com 7 bilhões de habitantes que não tem emoções. Há pessoas extrovertidas que mostram as emoções, e há as pessoas introvertidas que não mostram as emoções, mas têm emoção. A emoção é inerente ao homem. E essas emoções, os pensamentos, as nossas glândulas de secreção interna obedecem a mecanismo, porque o corpo é escravo da mente e a mente é do espírito. A caixa craniana é aquele órgão que recebe os comandos da alma reencarnada. Por isso que, na pergunta 370, os espíritos aconselhavam a Kardec a não tomar o efeito pela causa. É assim, um aconselhamento sábio, considerando-se o ano de 1857. Na questão 150 do Livro dos Espíritos, que hoje nós estamos explorando para esses comentários sobre o genoma humano, ele dá algumas explicações a mais, ilustrando esses capítulos 361 e 370.
Então Kardec perguntou aos sábios espirituais se, ao deixar esse mundo, o cidadão manteria a sua individualidade. E essa pergunta veio muito a propósito, porque em França, à época, crescia uma doutrina que dizia que nós temos uma alma, mas depois da morte, essa alma é diluída num oceano, assim como uma gota de água jogada ao mar. O que equivale a dizer que é uma morte, se a pessoa perde a sua individualidade. Então os espíritos disseram a Kardec, nesse questionamento 150, que jamais o espírito perde a sua individualidade. Ao deixar a Terra, o espírito abandona o corpo material e os patrimônios materiais, que é uma coisa que nós precisamos ficar muito atentos. Os amigos, desse mundo, levaremos só o bem e o mal que nós fizemos. Nem a caixa de ossos vamos levar. O nosso corpo físico, que pertence à natureza terrestre, nós, através do sepultamento, devolveremos à Mãe Terra aquele material orgânico que herdamos para a nossa manifestação no mundo. O genoma, meus amigos, segundo a doutrina espírita, é uma ferramenta que o espírito recebe para as suas atividades no mundo material. É uma ferramenta de trabalho. Nós achamos assim lamentável alguém tentar justificar o comportamento humano através do seu arcabouço, do seu genoma, dos seus genes, que são ferramentas cativas para nosso serviço e não contornando a nossa vida. Ficou fácil culpar os genes pelos nossos destrambelhos. Vamos dizer assim, meu vizinho, do apartamento de baixo, eu andei a noite toda de tamanco, não lhe deixei dormir, mas isso, por quanto são genes. Então, só briga com eles. Ficou cômodo. Nós abolimos do direito de escolha, do livre-arbítrio, ao instituirmos o comando dos genes na nossa vida, como se entregássemos assim os pulsos para serem algemados. Perdemos o nosso direito de escolha, perdemos o nosso livre-arbítrio. Então essa balela é apenas um artifício humano para justificar os nossos erros. A transformação do nosso ego, dos nossos valores íntimos para melhor, é a mensagem espírita. O espírita é chamado não para louvar graciosamente a vida, mas para se enquadrar numa doutrina, que é a doutrina do Evangelho, através dos esclarecimentos espirituais. Jesus nos disse o que fazer, a doutrina nos diz como fazer, por que fazer. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é essa nobre explicação que nós precisamos. Então, a transformação íntima nossa vem dessa mensagem que o Espiritismo traz para as nossas vidas. E para essa transformação, por isso Deus nos deu a vida terrestre, a vida humana, para que nós possamos, através da existência terrestre, melhorarmos o nosso espírito, a nossa folha corrida, digamos assim, para usar
uma linguagem puramente humana. Vejam bem, meus amigos, ninguém se iluda, porque de Deus não se zomba. O próprio Evangelho do Cristo chama a nossa atenção para a lei de causa e efeito das leis divinas. Tudo que o homem semear, isso mesmo terá que escolher, terá que colher. Nos ensina o Evangelho do Cristo. Os que defendem, os defensores do materialismo, eles são também defensores do ateísmo. Embora isso seja contrário aos seus próprios interesses. Eles, os materialistas, admitem que virarão pó no sepulcro. Não só eles, através de justificativas insustentáveis, incontáveis, eles tentam convencer-se a si mesmos de que virarão pó no sepulcro. Não só eles, como seus entes queridos. Como as pessoas, as belas almas que nós aprendemos a admirar em todas as épocas. Os pensadores, aquelas pessoas generosas de todos os tempos, os grandes artistas. Não seria tão triste que Beethoven, Chopin, Mozart tivessem virado pó no sepulcro? Eles continuam habitando esferas superiores, cuidando da música nos planetas próximos ao Sol, transmitindo vibrações celestiais para que a alma humana se emancipe em direção à cidadania cósmica. Não seria tão triste que aqueles pintores célebres como Renoir, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, tantos outros, tivessem virado pó no sepulcro? Que coisa triste. Então, meus amigos, nós ficamos nos perguntando a nós mesmos como alguém é capaz de defender uma tese de autodestruição. Quando nós, espíritas, nós cristãos, falamos da vida espiritual que nos cerca, falamos da imortalidade da alma, nós estamos defendendo o próprio materialista. Porque nada mais triste que esse irmão nosso venha a virar pó no sepulcro. Meus amigos, é muito comum nas colônias espirituais terem um departamento nas zonas inferiores, que é onde são abrigados esses céticos da sobrevivência da alma. A mente, ela educa-nos, tanto para o bem como para o que não serve. E se nós mentalizarmos com intensidade a morte, a destruição, pulverizar da alma no sepulcro, nós nos convencemos disso e entramos numa chamada hibernação. Nos transformamos em múmias espirituais. E as colônias têm um departamento nas zonas inferiores para recolher esses irmãos. E é um trabalho difícil. Os zeladores por essa atividade, que tentam periodicamente despertar esses espíritos, que se autoconvenceram de que a morte é o fim. Então, eles, num efeito mental paralisante, eles passam a viver como sonâmbulos. Mas não é aquele sono gostoso que nós temos à noite, quando nós livramos a nossa cabeça dos problemas do mundo, que não é uma coisa fácil, mas é possível.
E aí nós deitamos a cabeça assim no travesseiro, porque você ficar rolando na cama, ruminando os problemas humanos, não vai resolver o seu problema de sono. Pelo contrário, vai lhe perturbar o descanso. Então, quando nós deitamos e dormimos tranquilamente, e sonhamos com as borboletas, os passarinhos, as flores e as coisas bonitas da vida, nós acordamos recuperados. É fácil isso? Com certeza que não é. Porque nós somos, como cidadãos ocidentais, pouco disciplinados mentalmente. Mas esses espíritos, essas múmias espirituais, que são abrigadas nas colônias do departamento das zonas inferiores, que as colônias mantêm, esses espíritos vivem em tormentos, pesadelos terríveis. E o pesadelo é uma coisa tão horrível que a gente parece estar sofrendo realmente aquilo. E graças a Deus não dá corda. Poxa, foi só um sonho. Já pensou se fosse verdade? Assim, uma fera correndo atrás de você e as pernas não andam, né? Os pesadelos são assim. A gente fica num tormento e, na verdade, essas situações são também regatas espirituais. Então, nós temos uma pena muito grande dessas pessoas. Muito grande. Elas elegem o sofrimento espontaneamente. Eu perguntaria, só para dar um exemplo, qual seria o nosso comportamento se nós estivéssemos num tribunal do júri? Todo mundo viu o mensalão na televisão, né? Viu os julgamentos lá, como é que acontece aquilo. No tribunal do júri, você tem um promotor público que pede aos jurados a condenação do réu. Então diz aquelas coisas horríveis a respeito do réu. O réu é o inimigo público número 1. Aí vem o advogado de defesa e diz o contrário, que o réu é uma pessoa doce, maravilhosa, generosa, e fala aquelas maravilhas. Ao lado de quem ficaríamos nós? Do promotor, que quer comer o nosso fígado, assim, fritado, na frigideira, e comer os pedacinhos. Ou do advogado de defesa, que nós estamos pagando, está ali para defender nossa pele. A resposta é óbvia. Mas é isso que eu não entendo no materialismo. Por que razão ele faz questão de virar pó no sepulcro? Não consigo entender. Porque a nossa vida humana não é uma vida doce. Todos nós, sem exceção, temos lutas enormes, de todos os matizes. Algumas pessoas têm problemas de saúde muito graves, às vezes a vida inteira. Uma vida de padecimento. Outros, que eu sei que não é o caso de ninguém aqui presente, têm dificuldades financeiras e vivem com fortes limitações. Eu sei que pode parecer piada, graceiro, meus amigos. Eu sei que os amigos não têm esse problema de saldo médio bancário que outras pessoas têm, que quando conseguem pagar suas contas é festa, mas sempre alguma coisa fica para o amanhã. Mas ainda bem que esse mundo vai acabar dentro de 10 dias, dizem, né? Então não vai ter mais esse problema. Então, meus amigos, ou seja financeiro, ou seja social, familiar, quem não tem um parente difícil, eu gostaria de dizer que alguém disse, não, a minha parentela é um doce. São todos generosos, bondosos. Então, meus queridos amigos, nós temos problemas mil. E aí, quando chegarmos ao túmulo, viramos pó. Qual a finalidade da vida?
a vida perde sentido. Agora, nós espíritas, mais que os tradicionalistas em termos de religião, nós gozamos de informações extraordinárias. Eu já comentei aqui muitas vezes e volto a bater na tecla. Durante anos, eu participei de uma reunião de materialização e efeitos físicos. Eu pude ver os espíritos materializados, fotografá-los aos montes, por anos. E alguém diz assim, mas isso é o subconsciente, é a impressão. Engraçado, que ao fotografar o espírito materializado, não me consta que a minha máquina fotográfica tivesse subconsciente. De repente era uma máquina 4G, de última geração, o subconsciente, eu não sabia, emocionado. Então a máquina via coisas que não existiam. Será possível isso? Que eu possa passar por isso é humano, mas não a máquina fotográfica. E eu fiz pilhas e pilhas de fotografia, distribuí com muitos amigos. Mas era uma pessoa que ia lá no fundo, trocava de roupa. Os amigos, era uma sala hermeticamente fechada, geometricamente fechada. Quando começávamos a reunião, não saía nem entrava ninguém. E os espíritos que surgiam, eu já passei uma sequência de slides aqui na casa, eram espíritos mais diversos, de aspectos diferentes. Aparecia um afrodescendente, um espírito africano, Urubá o nome dele. Ele media 2 metros e tanto. Era um homem zarrão, todo maquiado, pintado, com um escudo e uma lança na mão. Um escudo enorme, uma lança enorme, aquele homem zarrão. Como alguém, não havia ninguém no grupo que trocasse de roupa e ficasse igual aquilo. Aí eu vou mais longe. Quando, em noites memoráveis, ainda hoje, isso aconteceu há 30 anos atrás, ainda hoje eu tenho emoção a relembrar dessas experiências. Quando se materializavam, entes queridos já falecidos dos presentes, meus amigos, isso aí é aquela paulada final para ninguém falar mais nada. E que eram reconhecidos pelos entes queridos presentes na reunião. Então eu saía da cabine, eu já narrei isso aqui várias vezes. Nós tínhamos um casal amigo, ele era construtor, tinha uma construtora, e ela era dona de casa. Uma senhora muito fina, muito extraordinária. E há 4 anos atrás, o casal tinha levado para o cemitério o pai dela, que foi médico na Terra e passou a colaborar conosco, desencarnado. Então ele saiu da cabine materializado, corpo inteiro, de maneira inquestionável. A esposa desse amigo nosso, ela perdeu a voz, a emoção foi tão grande. Meus amigos, você revê o ente, você amou muito. Ele vir, lhe abraçar, nunca mais você esquece. E nós que participamos da reunião, também nunca mais esquecemos. E ele ficou 1 hora conversando com a filha e com o genro. E a filha afônica. Ela teve uma emoção tão forte que desenvolveu uma afonia, ela não conseguia falar. Balbuciava alguns monossílabos com grande dificuldade. Mas o marido dela, calmo, conversou com o sogro, trocou ideia. É que nós, quando aparecem essas coisas, são oportunidades raras. O que é que nós queremos? O senhor sabe me dizer que bicho vai dar amanhã? Qual é o número da Mega Sena? É isso que nós queremos.
com seus espíritos. Meus amigos, vejam só, quando nós partimos para a eternidade, nós estamos todos nós vinculados a colônias espirituais. E quase 99% das pessoas são recolhidas para essas colônias. E lá é uma vida intensa. A pessoa passa a viver naquele ambiente espiritual com muito trabalho, muitas ocupações, muita seriedade, e perde o fio da meada das coisas da terra. Então você perguntar, como vai ser o jogo do Corinthians na quarta-feira? Eles não sabem, porque estão afastados da terra, vivendo em outras dimensões, preocupados com situações muito mais importantes do que o esporte na terra. E aí as pessoas dizem, está vendo? É um embusteiro, isso aí é uma fantasia. Ele não me deu o resultado da Mega Sena, então não serve. Então, meus amigos, é o que disseram os espíritos na pergunta 370. Não tomarmos o efeito pela causa. Então, acharmos que a realidade da comunicação dos espíritos, ela depende se o espírito nos diga onde encontrar um tesouro, como ganhar prêmios, como aumentar o salário, e coisas desse tipo. Precisamos, nesses trabalhos, sermos muito sérios. Aqui a casa nos propõe esse tipo de trabalho. Esse trabalho encontrou desuso, porque uma vez a doutrina estabelecida no mundo, a fenomenologia mediúnica deve ser muito objetiva. Os espíritos envolvem os médiuns e transmitem o melhor possível através deles, para consolar, esclarecer e ajudá-los, especialmente na sua saúde, para que as pessoas tenham melhor desempenho físico. Nós falamos de que os gêmeos são uma prova cabal de que não são os genes que dirigem o nosso comportamento, as nossas emoções, como querem os pensamentos materialistas, dos quais nem todo cientista comunga. Muitos respondem com bastante ênfase, negando esse tipo de influência. A minha esposa, que é frequentadora da casa, é gêmea com o rapaz. São gêmeos fraternos, mas foram gestados na mesma época, nasceram no mesmo dia, dos mesmos pais, morando no mesmo lugar, comendo a mesma comida, a mesma alimentação. Entretanto, são duas pessoas completamente diferentes no comportamento e no emocional. Pensam diferente. Então não são os genes, não é o genoma que comanda a nossa mente. Ao contrário, a nossa máquina orgânica é escrava da mente e a mente é do espírito. Quem pensa é o espírito. E o corpo absorve esse pensamento e produz reações, inclusive bioquímicas. As nossas glândulas de secreção interna, nosso mundo endocrinológico é escravo da mente. E à medida que nós guardamos as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa química orgânica entra em festa. Mesmo que você esteja deitado na sua cama, só pensando naquela visita do dia seguinte. Então, meus companheiros, a doutrina nos mostra que nós voltamos à Terra, não vimos, voltamos, sempre para uma atividade capaz de corrigir um passado. E até as nossas disposições físicas obedecem a esse passado. Deus nos dá a misericórdia. Nós temos a ajuda dos amigos, dos médicos, dos advogados, dos dentistas
e todos aqueles profissionais da saúde que nos socorrem, nos amparam, nos orientam, nos estimulam. Isso aí é aquele acréscimo de misericórdia. À medida que o mundo vai evoluindo, as colônias enviam ocasionalmente alguns sábios espirituais para que eles desenvolvam certos progressos na Terra. E essa questão do sequenciamento da molécula do DNA é um trabalho, um efeito desses sábios espirituais que estão trabalhando para melhorar a qualidade de vida do planeta. À medida que o planeta evolui, nós vamos conseguindo novas benesses que vão chegando à Terra, aos poucos, suavemente, que nós devemos aproveitar a oportunidade para, acima de tudo, agradecermos a Deus essas bênçãos recebidas, e elas são esse acréscimo de misericórdia que Jesus nos ofereceu quando Ele disse, quando estivermos cansados, aflitos, sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Jesus nunca prometeu cura. Quem promete cura são os religiosos que gostam de meter sutilmente a mão no bolso das pessoas. Então eles falam, vem à nossa igreja na noite de curas. Jesus não ofereceu cura, Ele ofereceu alívio. Vinde a mim vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a mensagem do Cristo. Porque nós temos a necessidade de enfrentarmos lutas inomináveis para a melhoria dos nossos espíritos. Jesus nos prometeu alívio, mas nos diz, curai-vos a vós mesmos. A cura é nossa. Nós precisamos resgatar o nosso ontem. Estamos sofrendo hoje, é o nosso passado que chega. Mas o Evangelho de Jesus nos fortalece. Alguém já disse que Jesus é a rocha do século. É aquele diletíssimo amigo que consola os nossos corações, que nos estimula, nos ampara. Coloquemos a nossa cabeça nesse regaço majestoso de luz. Choremos as nossas mágoas, as nossas dores. E é por isso, meus amigos, que essas esferas superiores nos deram toda essa fenomenologia mediúnica. Os espíritos nos envolvem. Aqui nessa sala é imenso o número de entes queridos dos presentes, que aqui vieram ou trouxeram os seus tutelados para que eles ouvissem o tema espírita discorrido aqui nesse momento. Então, esses irmãos espirituais são os nossos diletíssimos amigos que estão torcendo pelo nosso sucesso, que eles possam não nos abandonar, perseverarem no amparo de que precisamos, nos estimulando ao bem, à bondade, à generosidade, para que nós resgatemos pelo amor e não pela dor. Deus não quer a dor. Se Deus quisesse a dor, não teria nos dado a anestesia, porque quantas conquistas se viabilizaram através da anestesia, permitindo reparos orgânicos impensáveis no passado. Então, meus amigos, nós precisamos encher o nosso coração de fé, de esperança, para que sejamos consolados efetivamente. É duro quando somos chamados ao resgate dos nossos erros do passado. É a hora de resgatar, a hora de pagar. Sofremos sim, mas quando nós estamos esclarecidos espiritualmente, nós nos consolamos na dor. Sabemos
que as nossas lutas são sempre justas. As nossas dificuldades são sempre justas. Deus não erra. Nós estamos hoje colhendo a sementeira do ontem. E se nós semeamos ventos, estamos colhendo tempestade hoje. Nós nos referimos aqui aos gêmeos. A minha esposa é gêmea com um rapaz. E eu nunca vi duas pessoas tão diferentes, conquanto sejam almas nobres. Mas têm sentimentos, emoções diferentes. Então, atribuir aos gêmeos essas ocorrências é realmente tomar o efeito pela causa e comprometermos o nosso futuro através de concepções esdrúxulas, eu diria estapafúrdias, em que há pessoas que combatem, por exemplo, o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é uma bênção dada por Deus à humanidade, para que nós possamos congraçar, receber esclarecimentos, orientações dos espíritos. Algumas pessoas possuem uma mediunidade ostensiva, que chama muito a atenção. Outros recebem uma informação mediana, e outros com grande dificuldade. Mas não existe ninguém esquecido, abandonado da espiritualidade. Nós, ao deixarmos a Terra, nos surpreendemos como nós fomos ajudados, inspirados. E todas as vezes que nós agimos mal, é porque não demos ouvido aos nossos conselheiros espirituais, especialmente pai e mãe. As mães, muito em especial. É fantástico essa ligação entre mãe e filho. Mesmo depois da morte, as mães continuam a tutelar os filhos com amor enorme. Às vezes sabendo que aquele filho, aquele pimpolho, não está observando um comportamento justo. Mas as mães se imolam. Deus colocou a maternidade no coração das mães e Deus sabe o que faz. Porque se fosse um homem, eu acho que não teríamos uma humanidade. Porque precisa renúncia, espírito de sacrifício. Então, as mães da espiritualidade, e eu falo isso com bastante procedência nesse momento, porque eu observo aqui várias mães desencarnadas acariciar seus filhos. Podem estar certos aqui que as nossas queridas mães, elas não morreram. Os fenômenos mediúnicos provam a imortalidade da alma. Como disse aos amigos, nós tivemos a oportunidade de ver os espíritos materializados na nossa reunião. Eu uma vez fui uma criança, uma menina, e materializou-se a sua mãe, já falecida. Então a menina, quando viu a mãe, ela disse: mamãe, você voltou da viagem, mamãe? Porque me disseram que você viajou para o céu. É bom lá no céu, mãe. Então ela abraçou a filha. Meus amigos, era um nó na garganta que eu pude entender aquela esposa do amigo que ficou sem voz ao abraçar o pai. Mas essa é uma emoção sadia, é uma oportunidade celeste. E como alguém pode ser contra? Eu gostaria de entender. Alguém me dê inteligência para poder compreender como o cético nega a realidade espiritual. O fenômeno mediúnico nos coloca
abraços com a realidade do espírito. Eu estive, o ano passado, muito doente. Eu fui internado 3 vezes. Tive que fazer uma cirurgia de emergência, porque eu não urinava mais. Eu tive uma retenção urinária. E a bexiga, o bexigoma, desse tamanho. Ou tirava aquele líquido, ou eu não iria resistir às próximas horas. Depois que foi feita uma sondagem através do médico urologista, cirurgião urologista muito competente, ele conseguiu introduzir pelo canal uma guia e fazer a retirada do líquido, e foi um alívio, porque a dor era insuportável. E aí eu fui para o quarto do hospital e pude, à noite, ver uma colega nossa aqui da casa, uma moça, ajoelhada em espírito, orando pela minha pessoa. E aquilo me tocou muito o coração. Até hoje eu sou grato a essa pessoa, porque eu estava em sofrimentos enormes, com sonda aplicada, com aquelas coisas, aqueles líquidos correndo, num sofrimento enorme. Mas como foi gostoso ver que alguém se preocupava com as minhas dores. Então, meus amigos, é o que fazem essas mães aqui presentes, que voltam das sombras da morte para nos trazer o seu carinho. Esses irmãos nossos não viraram pó no sepulcro, eles continuam vivos, continuam a nos amar, a nos querer bem, a se dedicarem a nós, a orarem a Deus pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, a nos inspirar. Era isso que Jesus nos aconselhava: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós precisamos ler, estudar o Evangelho de Cristo, viver ali as diretrizes, para sermos dignos desse amparo espiritual que todos nós recebemos. Ninguém está esquecido, ninguém está abandonado. No domingo do encerramento aqui na casa, nós fizemos uma palestra cujo tema era ninguém esquecido, ninguém abandonado. Mesmo os maiores criminosos, meus amigos, há quem chore por eles. Eles colherão duramente o que fazem na terra, provavelmente em mundos inferiores, mais inferiores do que o planeta Terra, para que se recuperem. Eles não estão abandonados de Deus, como ninguém está. Então, meus queridos amigos, nós dessa noite agradecemos a inspiração da espiritualidade, esses incansáveis, diletíssimos amigos espirituais, e agradecemos também aos visitantes espirituais, especialmente as mães, que vêm trazer o seu carinho aos seus tutelados, que deixaram, entre aspas, na terra, mas que continuam amando do fundo do coração. Jesus nos abençoe, nos guarde. Muito obrigado.